Olá a todos, boa noite, boa tarde ou bom dia para você, seja lá da onde você estiver vendo. Nós tivemos aqui várias inscrições para participar desse workshop, pessoas de outros países, pessoas do Brasil, que estão em fuso horário diferente, então por isso essa saudação aqui para você, profissional que se comprometeu a participar aqui desse evento, desse workshop sobre esterilização, onde eu vou falar sobre as orientações para o ano de 2026. Bom, eu quero deixar alguns recados simples e rápidos, porque o tempo de todo mundo aqui é valioso. Num dia como esse, um domingo, 6 horas da tarde, não quero tomar o tempo de ninguém, vou ser muito rápido e muito objetivo. Gente, eu sou o professor Robson Seriani, sou PhD em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Eu ensino biossegurança desde 2002 e nós temos o nosso Instagram, Biossegurança Estética, e isso já não tão desde 2002, né? Desde 2022 nós ensinamos biossegurança e regularização sanitária para os profissionais que atuam na área da beleza e da estética. Nós já formamos mais de 3.000 alunos, tá? Eu estou falando nós, por quê? Porque esse trabalho, eu e a doutora Andréa Senatori Grillo, que é a minha esposa, e a gente trabalha em conjunto. Tá? Hoje nós vamos falar sobre aqui esterilização, mas em outro momento ela pode falar para vocês de regularização sanitária, por exemplo. Atualmente sou educador da Cútil, de uma grande marca que trabalha com gel, com esmalte, para manicures, tá? E também sou professor universitário e pesquisador. Então, já estou nessa área da pesquisa e dando aula, isso desde quando eu iniciei a minha graduação, há mais de 20 anos atrás. Pessoal, o que nós vamos tratar aqui nesse evento, tá? Nesse conteúdo do workshop será abordado as novas regras da Anvisa, o passo a passo da esterilização, como que você escolhe uma autoclave, os tipos de esterilização, e também vamos falar de desinfecção, a documentação sanitária, teste químico e biológico, e por você estar participando aqui desse evento, você vai ter direito também a um certificado, tá? Aqui nós estamos numa equipe e no chat está presente a Priscila e eu também vou assumir esse chat quando necessário, tá? Mas qualquer dúvida que você tiver em relação aqui ao conteúdo, se você não está no grupo ou qualquer outro problema, entra em contato por esse WhatsApp que está aparecendo aí na tela. DDD 11 97 206 2068, tá? Todas as perguntas serão respondidas, tá? Você não vai sair daqui com nenhuma dúvida. Porém, elas serão respondidas ao término da aula, diretamente lá no chat ou no grupo, após terminar o conteúdo. Essa aula aqui, ela vai durar, no máximo, umas 2 horas. Por quê? Porque, como eu sei, hoje é um domingo, todo mundo tem os seus afazeres, e a intenção aqui não é atravancar nada, é sermos bem práticos, certo? Então vamos começar direto aqui, já para esse nosso conteúdo. Olha, menos de 4 minutos e nós já estamos aí naquilo que interessa. Bom, pessoal, recentemente, né, nós tivemos a divulgação de uma nova RDC da Anvisa. É a RDC 10.002 de 2025. Isso fez com que muitos profissionais que atuam na área da beleza e da estética tivessem, assim, uma certa confusão em relação a muitas coisas. Então, o objetivo desse evento hoje é desmistificar tanto a RDC 15, que é de 2012, a RDC 10.002, que é 2025, e a nota técnica, que é de 2024. Tá? Então, eu vou explicar para você em detalhes como cada uma dessas orientações da Anvisa funcionam, como que elas são aplicadas e como que você vai colocar ela em prática aí no seu espaço para não conseguir, para não perder nenhum detalhe, tá bom? Bom, gente, então, essa cultura da segurança, digamos assim, né, dos profissionais e também dos clientes e de pacientes, ela então é fundamentada por
3 orientações da Anvisa, 2 RDCs e uma nota técnica. A primeira que saiu foi a RDC 15 em 2012, que tinha como um padrão geral o foco absoluto no centro de material esterilizado, tanto para hospitais quanto para clínicas, tá? Depois, nós tivemos a nota técnica número 2020, a nota técnica número 2 de 2024, que estabelece um guia para clínicas de beleza e estética adotar padrões rígidos de segurança. E por último, saiu no ano de 2025 essa RDC 10.002, né, como uma forma de preencher uma lacuna que tinha na RDC 15, especialmente para quem? Para a odontologia, tá? Então, quando nós pegamos essas 3 orientações da Anvisa, RDC 15, RDC 1002 e a nota técnica número 2, 2024, elas possuem focos públicos e abordam alguns temas, como, por exemplo, a validade da esterilização e a demanda da estrutura. Então, o foco da RDC 15, por exemplo, é esterilização e o centro de material esterilizado, ou seja, para hospitais e clínicas. A RDC 1002, ela é para o funcionamento de clínicas odontológicas e próteses. E a nota técnica número 2, ela dá orientações e boas práticas para a área da beleza e da estética, certo? Em relação à validade da esterilização, presta bastante atenção, inclusive dá um print aí, tá? E dá um print e marca o nosso perfil lá no Instagram, Biossegurança Estética, para você entender isso e nunca mais ter dúvidas, tá? Gente, existe uma regra, uma orientação. Orientação não é uma ordem, não é uma demanda, não é uma obrigatoriedade, tá? Orientação de que os envelopes de esterilização, eles sejam utilizados em no máximo 7 dias. Isso é uma orientação, não é uma obrigação. A RDC 15, a RDC 1002 e a nota técnica, elas apresentam pontos diferentes. Então, por exemplo, a RDC 15, ela determina que a validade da esterilização, quem vai determinar isso é a instituição. Ou seja, tem um profissional lá, ele vai determinar que os materiais podem ser utilizados em até 30 dias. Quem determinou isso? Foi a Anvisa? Não, quem determinou isso foi o profissional que trabalha lá. Ah, o outro profissional determinou 7 dias. Foi a Anvisa? Não, foi o profissional que trabalha lá. Mas a Anvisa, ela faz o quê? Ela dá uma orientação. Ela fala assim, olha, o ideal é que seja 7 dias. Mas se o profissional estiver lá capacitado e determinar que pode ser por mais tempo, que seja. Então, para as clínicas de dentista, odontologia, esse prazo, então, passou agora para ser até 6 meses. Tá? E para o pessoal da beleza, da estética, como que faz? Não tem prazo? Você vai usar o que está na RDC 15. E na RDC 15 determina o quê? Que pode ser variável. Que quem vai ser definido vai ser a pessoa responsável pelos materiais. Tá bom? Bom, a RDC 15, ela é focada na área de processamento. Tá? Enquanto que a RDC 1002, ela vai abranger muito mais. Né? Abrange salas, clínicas, uma série de coisas. Enquanto que a nota técnica número 2, ela pode e ela orienta que as clínicas de estética sejam adaptadas à realidade da estética. Ou seja, eu não preciso exigir, vigilância sanitária não vai existir que no seu salão, por exemplo, tenha um CME padrão hospital. Vai exigir que tenha condições de realizar uma esterilização de forma eficiente, tá? Então, diante disso, você vai ter esse quadro aqui, ó, que é muito importante. Qual o seu perfil de serviço? Então, ó, se você for hospital, se você for clínica ou empresa que processa material, você vai seguir quem? A RDC 15. Se você for consultório odontológico, laboratório de prótese, você vai seguir a RDC 1002 de 2025. Que vai estabelecer regras de complexidade A ou B
e também do processamento local. Agora, se você for clínica de estética ou serviço de beleza, você vai seguir a nota 2. A nota número 2 de 2024 determina que você utilize quem? A RDC 15. Ou seja, o profissional da área da beleza, da estética, vai seguir quem? A RDC 15 e não a 10.000, a 1.002. Certo? Bom, só para a gente entender aqui, o que a RDC 15 no Centro de Esterilização classifica e a odontologia classifica? A RDC 15, ela classifica o CME, Centro de Materiais Esterilizados, em dois tipos, classe 1 e classe 2. Os classe 1 é para aqueles produtos não críticos ou críticos de uma formação não complexa. Então, pensando aqui na área da beleza, da estética, por exemplo, né, um alicate de unha, né, isso seria crítico, que provoca ali uma lesão, mas não é tão complexo. E classe 2, aqueles que têm um lumen, por exemplo, inferior a 0,5 milímetros, tem um fundo cego, mas isso aqui é mais para a área da saúde mesmo, para equipamentos mais específicos. Tá? Enquanto que a RDC 15 determina a complexidade A e B, onde complexidade A é para consultórios individuais, unidades móveis, e complexidade B é para os centros cirúrgicos e odontológicos, como área de recuperação pós-anestésica, tá? Mas o que todos eles têm em comum é a questão do fluxo unidirecional de como os materiais devem ser tratados. Então, primeiro, a gente tem o quê? Um setor sujo que vai ser caminhado depois para um setor limpo, tá? Então, o que se faz no setor sujo? Esse setor sujo é onde ocorre uma remoção mecânica imediata, né? É um ponto ali de assistência. Depois você tem uma área onde se faz uma fricção manual, ou que pode ser feito por lavadoras ultrassônicas, tá? E depois uma inspeção para preparar o material para se colocar na autoclave, tá? Então, ali geralmente pode-se usar umas lentes de aumento de até 8 vezes, tal, e também, lógico, faz ali a selagem do material, com suas devidas identificações, e depois, então, passa para o processo de autoclavagem, lembrando que é necessário colocar dentro do pacote o indicador químico, tá? E depois, então, de esterilizado, coloca-se em local seco e de acesso restrito, tá bom? Por que esse fluxo tem que ser unidirecional, né? Para que não haja contaminação cruzada. Eu não vou pegar um material que acabou de ser autoclavado e colocar ele lá num ponto de recepção de pré-limpeza, porque você pode ter ali agentes que vão contaminar aquele material, certo? Bom, o que essas normas todas elas determinaram em relação à questão da esterilização? É importante que você saiba isso, né? Mais uma vez, vou te falar, ó, dá um print nessa tela aí, publica no seu Instagram, nas suas redes sociais, para que fique evidente, tá? O que está sendo proibido, ou melhor, o que foi estabelecido que não pode ser mais utilizado. Primeira delas, estufa. Estufa não pode ser mais utilizada para o processamento de materiais, para esterilizar. Eu já sei que vai vir essa pergunta. Se ela é proibida, por que é vendida e por que tem registro não Anvisa? Por quê, gente? Porque pode ser utilizado para outras finalidades. Quando você vai no laboratório, por exemplo, fazer uma cultura de bactérias, para um exame de urina ou qualquer outra coisa, esse material é colocado numa estufa. É a mesma estufa que vai de 15 graus a 200 graus. Então, ela pode ser utilizada para isso, mas para a finalidade de esterilização, não. Tá bom? Não pode mais se utilizar também caixa de luz ultravioleta. Isso aí a gente vê ainda vendendo de monte na internet. É uma tentação querer comprar, porque é baratinho, é bonitinho, liga no USB, fala que vai funcionar e, na verdade, não funciona. Isso aqui está totalmente proibido, tá? Autoclave gravitacional superior a 100 litros não é permitido, tá bom? Embalagem de papel craft ou jornal ou papel toalha também não é permitido porque não garante a integridade microbiológica. E a imersão em desinfectantes líquidos como aldeído para esterilização. Também essa é uma prática que muitas vezes a gente acaba escutando as pessoas divulgando, se você quer esterilizar suas brocas, coloca de molho aqui nesse tipo de produto que vai dar certo. Não dá, isso não é permitido e não tem resultado que é confiável, certo?
E nós temos também aqueles testes que são obrigatórios. Isso aqui você tem que fazer, tá? De um lado você não pode fazer. Isso aqui você é obrigado a fazer, tá? Os testes obrigatórios são testes de Bow e Dick, tá? Para aquelas que são autoclaves movidas, que funcionam na base do vácuo, tá? E a gente tem aquelas que não são a vácuo, são as gravitacionais. E aí precisa fazer com os indicadores químicos classe 5 ou 6 em todos os pacotes teste ou desafio. E a gente precisa também fazer o indicador biológico, tá? Ele deve ser diário em 100% daquelas cargas que são implantadas. Então, por exemplo, só para mostrar para você sobre implantável, né? Pode ser, por exemplo, um pino que você vai colocar na sua boca para depois encaixar um dente. Aquilo ali é um objeto que você está fazendo um implante. Aquilo ali, obrigatoriamente, se você tem 10 daqueles, você vai ter que fazer 10 testes biológicos, um para cada embalagem. Tá? Colocar um pino no braço também, mesma coisa. Tá? Bom, então, como a gente já falou aqui, ó, validade da esterilização. Você vai ter que esterilizar apenas em autoclave, tá? Então, gente, olha só, quero trazer essa informação aqui importante para vocês, tá? A RDC 15, tá? Ela não deixa um prazo fixo de quanto que o seu material pode ficar guardado. Tá? A data limite ela é definida pela própria instituição. Então, tem uma pessoa responsável ali, ela vai determinar, ó, é 7 dias, é 30 dias, seja lá quanto for, 45 dias. Mas, veja bem, isso só é determinada, não é assim, eu quero que seja, vai ser. Não, isso é baseada como? Baseada exclusivamente em um plano documental de avaliação da integridade das embalagens e também dependendo da rotatividade do estoque. Se a rotatividade do estoque é baixa e eu tenho ali um monte de material, desde que ele esteja devidamente preservado e não correndo risco, eu posso aumentar a minha validade por mais de 7 dias, tá? A RDC 1002, que é do ano que saiu no final do ano, de 2025, ela segue a lógica da RDC 15, mas ela cria uma salvaguarda, digamos assim. Se o consultório não possui uma validação científica própria, estruturada, então não tem ninguém responsável lá, mas posso considerar que aquele material vai ficar guardado por 6 meses. Mais uma vez, desde que a embalagem esteja íntegra, seca e armazenada corretamente. Gente, vocês estão curtindo? Estão gostando? Olha só, tá gostando? Então, não esquece de fazer isso. Você está vendo aí pelo seu vídeo, né, pelo YouTube. Lembra que isso aqui é um link fechado, só você que comprou o seu ingresso, que está tendo acesso. Pega essas telas aqui que vocês estão vendo, ó, tira uma foto, marca aí no seu, marca o nosso perfil lá, Biossegurança Estética, e coloque também que você está estudando, que você está atualizando, isso é fundamental, tá bom? @Biossegurança Estética, beleza? Vamos repostar aqui com todo prazer, a equipe está trabalhando aqui para fazer isso e para valorizar também o seu empenho de estar aqui nesse momento fazendo esse curso, certo? Então, ó, só para forçar, para reforçar, a validade, o prazo da validade, ela é institucional. E isso vai variar de acordo com como está a embalagem, de acordo com como está a selagem, a rotatividade do estoque. Tá? Então, o prazo limite, mais uma vez, ele é definido pela pessoa responsável ali do local. Certo? Bom, quando a gente vai processar esse material, é importante que você saiba o seguinte, tá? Todo processamento, ele não pode ser feito sem um devido preparo do profissional ali no local, tá? Então, a gente vai precisar, geralmente, de EPIs para algumas áreas ou alguns procedimentos. Então, por exemplo, quando a gente fala de luva, eu vou recepcionar o material que precisa ser esterilizado. Eu vou usar a luva, pode ser qualquer uma, tá? Mas, quando eu vou fazer uma limpeza, eu vou precisar de uma luva de borracha, de cano longo. Quando eu estou fazendo um preparo, vou ter que manter com essa luva, tá? E quando eu vou fazer desinfecção, também uma luva de borracha de cano longo, tá? Então, eu preciso estar devidamente, né, equipado para que eu me proteja daquele material que está vindo contaminado.
tá? Isso inclui óculos de proteção, máscara, luva, material impermeável, né? Pode ser até protetor auricular durante o processo de limpeza, porque, por exemplo, você pode estar trabalhando com uma cuba ultrassônica, ela faz um barulhinho terrível, né? Então, usar um protetor auricular, tá? E sempre um calçado fechado, tá? Nunca vai lá esterilizar seus materiais, vai de chinelo ou de qualquer outra coisa que o seu pé fica exposto. Porque se esse material cair no chão, ou melhor, cair no seu pé, vai provocar alguma infecção. Existe um risco de contaminação sua muito grande se o material estiver contaminado. Certo? Tudo bem, gente? Olha só, hein? 20 minutos e estamos aqui, ó, gasto total, sem fazer pausa, sem enrolação. É isso que importa, é isso que você merece. Estou aqui para desvalorizar seu tempo. Certo? E olha, vai se segurando que você ainda vai ter muitas coisas, vão ter oportunidades imperdíveis ainda aqui nessa aula. Eu tenho certeza que pelo seu perfil, por você estar aqui assistindo, dedicando seu tempo para assistir essa aula, eu sei que você vai agarrar com as duas mãos, certo? Então, vamos aqui falar agora dos protocolos de esterilização e desinfecção, tá? Primeira coisa que você tem que entender, tá? É que uma coisa é limpeza, outra coisa é desinfecção e outra coisa é esterilização, tá? E por que eu preciso sempre fazer limpeza e desinfecção? Gente, a limpeza ela é essencial. Por quê? Porque ela não é apenas uma questão estética, tá? É que a limpeza ela pode abrigar quem? Micro-organismos. Então, quando a gente olha para essa figura aqui, tem um monte de bactéria ali embaixo, onde está de marrom, tá vendo? Então, a sujeira, ela fica em cima dessas bactérias, ela fica protegendo. Então, a possibilidade de quando você usar um produto químico, por exemplo, para matar essas bactérias, isso pode não acontecer. Por quê? Porque a sujeira está impedindo. Então, o ideal, antes de você usar algum produto químico, é primeiro que você faça o quê? Uma limpeza prévia, tá? Limpeza mecânica mesmo. Pode passar um pano, por exemplo, um mop. Nada de ventilador, hein, gente? Nada de ventilador ou de qualquer outra coisa que esparrame a poeira. E muito menos vassoura, tá? Então, usar sempre, fazer uma limpeza úmida, tá? Quando você faz isso, aí você abre espaço. Olha só. Aí a gente coloca aqui nessa segunda figura. Você removeu a sujeira, tá? E aí o processo de desinfecção começa a funcionar melhor. Você vai ter lá um detergente, que pode ser neutro enzimático, por exemplo. Você fazendo essa limpeza prévia, as bactérias vão ser atingidas, ou bactérias, ou vírus, ou qualquer outro micro-organismo vai ser atendido, vai ser afetado mais facilmente, certo? Então, limpeza antes de fazer qualquer processo de desinfecção ou esterilização. E isso também vale para superfícies, tá? Bom, então olha só, o que é limpeza? A gente já sabe, que é tirar a sujidade do modo geral. E a desinfecção e esterilização? A desinfecção é para eu remover alguns micro-organismos na sua forma vegetativa. Ou seja, eles estão ali, estão sobrevivendo, mas eles podem provocar ainda assim algum tipo de desinfecção e não são todos que você elimina, tá? Você pode eliminar alguns outros que você pode permanecer, deixar com que alguns outros permaneçam lá. Por exemplo, alguns que têm esporos, que é uma forma de resistência dos micro-organismos, tá? E a gente tem também, além da desinfecção, o processo de esterilização. Esterilização vai destruir toda e qualquer forma de vida, incluindo quem? Os esporos, tá? Então, desinfecção elimina parcialmente, esterilização elimina tudo. Ó, opa, dá print essa daí, hein? Ó. Muito bem. Estão pedindo, voltar? Ó, quer dar um print aí, ó? Aprendendo a diferença entre desinfecção e esterilização. Muito bem. Gente, deixa eu falar uma outra coisa também. Ó, vocês estão vendo aqui pelo YouTube? Entra aqui no canal, inscreva-se, porque quase sempre a gente está colocando alguns materiais novos, coisas para vocês baixarem também, tá? Lembrando que a gente também tem o nosso canal no TikTok, tá? Mesmo perfil, @biosegurança estética. Tem no TikTok, tem no Instagram, tem aqui no YouTube, tá? Dá uma procurada que a gente está sempre colocando materiais novos lá. Lembrando que agora a gente tem umas coisas lá no TikTok Shop
bastante interessantes com valores diferenciados para você que segue a gente lá, tá bom? Vamos lá, vamos continuar falando aqui. Por que eu faço, então? Alguns materiais eu faço desinfecção e outros eu faço esterilização. Bom, para aqueles que são críticos, ou seja, aqueles que penetram em tecido ou que provocam um sangramento, esse material, obrigatoriamente, ele precisa ser esterilizado, tá? Agora, aqueles materiais que não são críticos ou que eles tocam em mucosa, pele não íntegra, tá? Isso pode ser passado por um processo de desinfecção. E existem alguns artigos que não são críticos, como, por exemplo, né, pente, tesoura, fivelinha de cabelo, essas coisas todas, elas não entram em contato com alguma área lesionada. Então, pode passar por um processo de desinfecção. O que eu uso, então? Calma, já vou explicar para vocês. Bom, quando eu falo em desinfecção, tá? Veja bem, pessoal, há alguns instrumentos, tá? Alguns instrumentos, veja bem, aqueles que são semicríticos ou não críticos, eles podem ficar imersos, tá? E aí fica imerso em uma determinada solução, com alguns produtos, tá? Mas requer também que haja um tempo específico que é determinado pelo fabricante e também se faça uma esfregação mecânica, ou seja, uma ação mecânica para remover algumas sujidades ali, tá bom? E também você pode fazer, aí nesse caso, bancadas, né, uma fricção direta. E isso pode ser feito, por exemplo, com álcool 70, tá? E aí, gente, o que acontece? O álcool 70, só para lembrar uma coisa, ele não é indicado que você passe direto em cima de qualquer superfície. Antes, é primeiro fazer, importante que você faça o quê? A limpeza. Por quê? Porque senão fica aquele monte de bactéria em cima. Você joga o álcool e o que acontece? Não elimina todos os micro-organismos como deveria, certo? Bom, tá aqui, ó. Olha só. Exatamente aqui que eu estou para te mostrar o que você pode usar e onde você pode usar. Então, existem alguns agentes químicos, como, por exemplo, o álcool, os compostos fenólicos, o quaternário de amônia, que eles têm os seus alvos e as suas aplicações. Tá? Então, por exemplo, o álcool pode ser utilizado para macas, para bancadas, mas ele tem uma necessidade de fazer uma fricção vigorosa após a limpeza. E, além disso, nós temos os móveis e equipamentos, isso aí a gente inclui os compostos fenólicos, isso aqui para geralmente aquelas áreas em que existe um contato frequente entre profissional e cliente, e também o quaternário de amônia. E aí a gente está falando daqueles detergentes que muitas vezes são chamados de detergentes de quinta geração, tá? E são seguro para aqueles itens que não tocam em mucosas. Por quê, né? Eu vou passar um detergente numa superfície ou em algum aparelho que vai entrar em contato com a mucosa das pessoas. Então, imagina o que vai acontecer, né? E a gente tem o glutaraldeído a 2%, tá? Mas o glutaraldeído 2%, ele tem uma restrição na sua venda e no seu uso, e que só pode ser feito para artigos que são termossensíveis, tá? Bom, e aí a gente também tem um outro produto que ele é muito eficiente, que é o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, gente, ele vai de concentração de 0,1 a 2%, tá? Aonde que a gente pode usar? Aqui nesse desenho, nesse gráfico, deixa claro, né? Geralmente, a concentração de 0,5% é ideal ali para você fazer inativação de esporos fúngicos, fazer desinfecção de água. A 5% pode ser utilizada nas áreas do tipo banheiro, por exemplo, para você limpar superfícies horizontais, tá? A 1% é recomendado para fazer descontaminação de materiais com intensa presença de sangue, ó, detalhe, hein? Antes da limpeza, tá? E 2% na concentração hipoclorito de sódio pode ser feito para equipamentos pesados e também para biofilmes, tá? Lembrando uma informação importante, preciso ver se o material que você está usando ali vai ter compatibilidade com o hipoclorito. Por quê? Porque senão pode ocorrer uma oxidação, certo? Outros produtos que você pode utilizar.
peracético de 0,2 a 5%, tá? E o peróxido de hidrogênio de 0,5 a 3%, tá? Isso, gente, esses produtos, eles são indicados para quê? Para aquelas superfícies ou instrumentos que não podem ser colocados em autoclave, porque vão derreter, certo? Bom, e o que pode ir na autoclave? Tá? Primeiro que a autoclave, tá, é o padrão ouro do processo de esterilização, tá? Então, nós temos hoje, basicamente, dois modelos que atendem o mercado, que são aquelas autoclaves que são chamadas gravitacionais e também aquelas autoclaves que são as de, tá? E todas elas vão utilizar como método de esterilização o quê? O calor úmido, ou seja, o vapor, junto com o vapor, um outro fator, que é a pressão, tá? Então, não basta eu colocar as coisas dentro da autoclave. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Primeiro eu tenho que colocar os meus materiais em um recipiente, fazer uma lavagem prévia, e depois dessa lavagem prévia, ou seja, fazer uma lavagem, uma desinfecção, aí sim eu vou colocar nos envelopes. E os envelopes, eles precisam ser devidamente identificados, tá? E bem selados para que não haja uma recontaminação depois que eles foram esterilizados, certo? Então, para isso, é feito o quê? Tá? O material, depois de lavado, desinfectado, coloca no pacote, e aí eu vou precisar de testes químicos e testes biológicos, ou indicador químico, indicador biológico, porque esses indicadores é que vão validar o processo de esterilização. Se eu não coloco esses dois indicadores aí dentro, eu não tenho como comprovar se o material realmente foi esterilizado, tá? Gente, existem muitas pessoas que são enganadas com equipamentos que são vendidos aí no mercado com essa falsa sensação do processo de esterilização. Primeira de todas, que não funciona, tá? São as estufas. Segundo, são esses equipamentos de LED ou UV que não têm ação profunda, tem apenas ação superficial e não penetra nas sujidades e não são capazes de destruir os esporos. E é claro, a gente sempre vê umas pessoas adaptando panela de pressão, tá? Para fazer o processo de esterilização. Gente, panela de pressão foi feita para cozinhar alimentos, não foi feita para esterilizar materiais. Existem alguns modelos de autoclave que parecem com panela de pressão? Existem, tá? Mas isso não significa que essas autoclaves sejam panela de pressão. E não significa que panela de pressão pode servir como autoclave. Temperatura é diferente, pressão é diferente, tudo é diferente, certo? Bom, então, como é que eu determino o que vai ser esterilizado e o que vai ser desinfectado? Tá bom? Então, vamos lá. Tem um instrumento e, primeira coisa, que precisa ser feito nesse instrumento, você já sabe, né? É o quê? É uma limpeza obrigatória, com água mais detergente, tá? O instrumento, aí você tem que fazer uma pergunta. Se esse instrumento ele penetra no tecido, tá? Ou então ele causa algum sangramento, se a resposta for sim, então você vai fazer a limpeza e a desinfecção, como já está escrito ali em cima, né? Vai embalar em papel grau cirúrgico, vai colocar no autoclave e vai validar os indicadores. Não, esse material aqui, ele não entra em contato, né? Não provoca nenhum tipo de lesão. Por exemplo, é um pente, tá? Um pente ou uma escova. Tá? Então, você pode fazer o quê? Você pode utilizar álcool 70 ou quaternário de amônia e você vai usar depois ácido peracético ou peróxido, se eles forem sensíveis ao calor nesse caso. Tá bom? Bom, então vamos falar agora do quê? Então, vamos falar da esterilização. Gente, olha só, nós estamos aqui há pouco mais de meia hora, acho que, 35 minutos, né? Já aprendeu bastante coisa?
Tá valendo para você? Olha só, aqui não tem enrolação, aqui é praticidade. O seu tempo é importante, o meu tempo é importante e eu não estou aqui nem para brincar com o meu tempo e muito menos com o seu. Se você pagou para estar aqui, eu vou entregar aquilo que você comprou, tá? Não estou aqui para sacanear ninguém. Meu objetivo é ser claro, é ser verdadeiro e mostrar tudo aquilo que você precisa, certo? Então vamos falar agora sobre a esterilização, tá? Bom, primeira coisa, né? Tem um preço muito alto quando você decide não esterilizar os seus materiais ou, né, criar métodos paralelos. Há um risco biológico enorme, entre eles a transmissão direta de hepatite, HIV, herpes, conjuntivite, fora as dermatoses por fungo e transmissão de bactérias resistentes. Você tem um risco jurídico quando você não leva em consideração a possibilidade de fazer esterilização do jeito certo. Por quê? Porque você pode ter uma condenação, alguém que pede para você uma indenização. Ah, mas como que eu tenho como provar? Se você apresentar teste químico, teste biológico, todos os seus POPs de esterilização e um rastreamento dos seus envelopes, beleza, mas se você não tiver como fazer isso, já era. Perdeu, vai ter que pagar indenização por danos morais e materiais devido às infecções que você transmitiu. Então, tem um risco muito grande de você, quando tem um risco muito grande de ser processado quando alguém vier te acusar de não esterilizar os seus materiais e você não tiver como provar, certo? Bom, além disso, é claro, né, você pode ter interdição pela vigilância sanitária, tá? Bom, existe também o risco ocupacional, tá? Ou seja, aquela exposição constante do profissional aos acidentes com os cortantes contaminados, tá? E além disso, você tem um risco pelo uso incorreto de produtos. Ter produtos que são utilizados da forma irregular pode provocar intoxicação? Pode, tá? Agora você usa tudo certinho, não tem problema, tá? Bom, quem que proibiu, então, a estufa? Só para a gente deixar mais claro isso aqui. Quem proíbe foi a nota técnica número 2. Você que trabalha na área da saúde, na área da beleza estética, né? Eu sei que tem muita gente que trabalha aqui, e também saúde, né? A nota técnica número 2 proibiu definitivamente. Ah, mas vou voltar à pergunta que sempre falo. Ah, mas mesmo assim, por que é vendida? É vendida porque pode ser utilizada para outros fatores, secagem de material, desinfecção de óleos e pós, mesmo com registro? Sim, mesmo com registro, tá? Tá proibido, tá? E além disso, gente, alguns métodos já foram considerados obsoletos, ultrapassados, como, por exemplo, um processo chamado, que antigamente era esterilização química, que era você pegar, por exemplo, uma broca, colocá-la de molho no glutaraldeído. Isso não é mais chamado de esterilização, isso é chamado de desinfecção de alto nível. E só pode ser feito, mais uma vez, aqueles materiais que não são resistentes ao calor. Tudo aquilo que é resistente ao calor precisa ir aonde? Na autoclave, certo? Bom, vai preparar o material, né? Você está mexendo com um material extremamente contaminado. Então, você precisa se proteger. Precisa proteger o rosto, precisa proteger a cabeça, tá? Precisa proteger o corpo, o jaleco. Também você precisa proteger as suas mãos com luvas grossas de borracha para que faça essa limpeza grossa, essa limpeza pesada. E até então, para que produtos químicos não entrem em contato também com o seu corpo. Certo? Bom, qual é o fluxo, então, unidirecional desse processo de esterilização? Tá? Ó, dá um print aí, publica. Olha só, vai ficar bem legal isso daí, para você entender como que deve ser o processo o caminho, né, do material. Então, primeira coisa, faz o que com o material? Remoção da matéria orgânica invisível. Por quê? Você já sabe, já falei. Por que eu tenho que limpar antes? Porque sempre vai ter sujeira que gruda no material. Debaixo da sujeira está quem? Estão os micro-organismos. Certo? Limpou? Inspeção da embalagem. Então, tá, limpou. Enfim, vou mostrar para vocês agora, depois, detergente enzimático, como funciona e tal. Feita essa limpeza e desinfecção, inspeção e embalagem. Vai para a autoclave. Foi para a autoclave?
Não esquece de tirar os validadores do monitoramento, ou seja, indicador químico e teste biológico. Feito isso, pega o material e guarda. Certo? Bom, vamos lá então. Então vamos focar aqui nas etapas do processo de esterilização. Então eu falei para vocês que eu ia falar sobre o passo a passo da esterilização. Então presta bastante atenção, que aí vai, hein? E ó, o seu tempo está sendo valorizado, o meu também. Estou indo da melhor forma fluida possível, sem contar história, sem falar um monte de coisa. Não era conteúdo que você queria? Então tá aqui o seu conteúdo. Ó, gente, já passamos de 40 minutos. Olha só, o negócio tá tempo voando. Ou seja, isso significa que é uma verdade. Quando nós estamos interessados em fazer aquilo que a gente gosta, o tempo passa rápido. Eu acredito que deve estar passando rápido para você, porque você estava interessado em fazer esse workshop e está indo muito rápido, né? Coloca aqui no comentário, tá legal, tá chato, tá rápido, tá devagar, e depois também vou olhar todos eles com calma, tá bom? Vamos lá, gente. Então, o primeiro passo é a limpeza, tá? Então, gente, a limpeza pode ser feita de duas formas. Ou ela pode ser feita manual, ou ela pode ser feita automatizada. Gente, qual que é a recomendação? Essas escovinhas que você está vendo aí amarelo, essas escovinhas de roupa, gente, ela não é indicada. Por quê? Porque quando você faz esse movimento aqui, né, ó, e se for na ponta de um alicate, por exemplo, tá? Ou de uma pinça, seja lá o que for, você pode se machucar. Então, qual que é a recomendação? Não é fazer um movimento assim, tá? É você pegar umas escovas dessa de cabo longo, que vocês estão vendo aí, no cantinho, em cima da mesa, tá? E fazer o quê? Um movimento unidirecional. Ou seja, assim, ó. Limpou, ó. Vai, volta. Vai e volta. Então, esse é o movimento certo. E sempre procurar fazer isso com escovas de cerdas macias, tá? De dentro para fora, tá? Para que senão a gente acaba tendo ali um monte. Quando você faz assim, ó, um monte de respingo para todo quanto é lado, pode contaminar todo o ambiente, tá? Essa é uma forma. Você pode, se você não tem essa habilidade de escovar muito bem, por exemplo, você pode colocar uma cuba automatizada, uma cuba ultrassônica. Colocando lá na cuba ultrassônica, vão ser emitidas várias ondas, formam várias microbolhas, através de um processo chamado de cavitação, que vai fazer com que toda a sujeira seja dissolvida. Tá bom? Lembrando que quando você vai fazer ou limpeza manual ou a limpeza automatizada, é importante que você utilize o detergente enzimático ou então um detergente alcalino, que é muito eficiente também, que não tem enzimas, mas que eles são eficientes. A gente tem esse detergente, tá? Vou colocar um link depois lá no TikTok Shop, então coloca, até pode seguir a gente aqui depois, vocês vão ver, tá? Esse detergente alcalino é da Smart Advanced, é um detergente maravilhoso. Se você quiser comprar com desconto, a gente vai colocar lá no TikTok Shop ou mandar o link depois para vocês aqui, tá? A água destilada, gente, com o detergente, seja enzimático ou esse detergente da Advanced, ela ajuda a aumentar a eficiência. Ah, eu posso usar a água da torneira? Ó, até pode, entendeu? Mas é que a água da torneira vão ter algumas impurezas que elas não fazem com que o detergente tenha o seu melhor rendimento. O melhor rendimento mesmo é a água destilada. Porque a água destilada, ela não vai ter nenhum tipo de agente químico, como cloro, por exemplo, o ferro, ou uma série de outros íons que interagem com o detergente. Tá? Então, o melhor de tudo é você fazer o quê? Com água destilada. Pode lavar, então, mecanicamente ou então na cuba ultrassônica, tá? Gente, quando você vai colocar alguma coisa na cuba ultrassônica, é importante que antes você faça um processo conhecido como desgaseificação. E essa desgaseificação é justamente para permitir que o material seja... que a gente elimine todo o gás possível na água, tá? Esse é um processo obrigatório que precisa ser feito, tá? Muito bem. Seu material está limpinho e agora você vai fazer o quê? Você vai colocar ele no envelope. Tá? Olha só. Nunca sobrecarregue o seu envelope com um monte de material. E nem o envelope e muito menos
autoclave. Ó, imagina essa mala aqui que vocês estão vendo. Uma mala ou uma máquina de lavar e secar. Enfim, se você coloca muita roupa ali, o sabão dentro da máquina de lavar ou o ar dentro da autoclave, ele não vai passar da forma uniforme. E se não passa da forma uniforme, você tem um sério risco de não ter uma eficiência no seu processo, tá? Então, o vapor ele precisa circular livremente por toda a câmara da autoclave. Quando os instrumentos estão amontoados, eles vão criando, digamos que, bolhas frias, entre aspas, onde você corre o risco de ter bactérias que podem sobreviver, tá bom? Então, não amontoe, coloque seu material devidamente acondicionado dentro do envelope, para depois, então, colocar na autoclave, certo? Gente, eu nunca recomendo para você dobrar as pontas do papel grão-cirúrgico, tá? É sempre importante que você siga lá as marcações. Tem as marcações certinhas no material, você usa as marcações, tá? Se você não tem aqueles que são autocolantes, faz o quê? Usa numa seladora, tá? Os instrumentos, eles devem estar sempre abertos, tá? E nunca ficar colocando na ponta do instrumento algodão, papel alumínio, nada disso, tá? Eu costumo dizer assim para os meus alunos, quando você vai tomar banho, você tira a roupa ou você toma banho de roupa? Colocar algodão, gás ou qualquer outra coisa na ponta do instrumento faz exatamente com que você impeça com que a água, né, o vapor, sob pressão, entre em contato com a área mais crítica, que é a parte que está em contato ali com o local em que se promove uma lesão, tá bom? Então, sempre o material deve estar aberto e exposto à sua área de corte, tá? Quanto que eu coloco de material dentro da autoclave, tá? A recomendação é que você faça uma conta assim, mais ou menos, né? Ah, minha autoclave é de 10 litros. Quanto que eu posso colocar de material? Geralmente você vai colocar de 10 a 12 envelopes. Um envelope desses que é 23 por, bom, não lembro, aqueles que são maiorzinhos assim, médios, né? Um envelope daquele ali, ele consome mais ou menos de 0,8 a 1 litro da sua autoclave, tá? Então, não coloque mais do que a sua autoclave permite, porque você pode ter aí uma ineficiência no processo, tá? Então, gente, olha só, essa figura aqui, ela é bem didática também, né? Então, primeira coisa, é preciso, então, que você reconheça os ciclos da autoclave. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que para uma autoclave funcionar adequadamente, você tem que colocar água. E não é água destilada. Bom, a água destilada. Porque a água destilada, ela não contém impurezas. E a água da torneira está cheia de metal, está cheia de uma série de produtos que, quando eles evaporam, eles podem simplesmente grudar no seu material ou na câmara da autoclave, certo? Além disso, essas outras impurezas, elas podem danificar os sensores e também danificar a resistência, certo? A autoclave, o ciclo dela, ela geralmente dura aí aproximadamente, né, uns 40 minutos, 1 hora, no máximo. Vai numa temperatura de 121 até 34, e aí ali junta calor e pressão e faz com que as bactérias e os esporos, eles entrem em colapso, todo mundo se degrada, todo mundo morre, e não sobrevive ninguém para contar uma história, certo? Existem umas autoclaves que têm um sistema de secagem automático, mas tem outras que têm um sistema que não permite com que isso aconteça. Então, o que deve ser feito? A autoclave deve ser aberta e fazer com que a secagem seja totalmente ali manual, fazendo com que a porta fique entreaberta por aproximadamente uns 15 minutos, tá? Tem umas coisas que precisam ser observadas. Quando os pacotes saem úmidos, existe uma possibilidade muito grande do material não ter sido esterilizado. E isso é perigoso. Por quê? Porque a água ela acaba atraindo outras bactérias. E aí, esse material ele acaba ficando contaminado. Então, se isso deu errado, é porque alguma coisa no seu processo não foi bem feito. Como, por exemplo, excesso de água ou envelope que não foi devidamente
fechado, tá? Bom, como é que eu comprovo, então, que ocorreu agora a esterilização? Então, primeira coisa, tem que ficar de olho na minha autoclave como modo geral. Tá? A primeira parte é que existem algumas autoclaves que são manuais, outras que são analógicas, e mesmo aquelas que são analógicas, elas vão ter lá um manômetro, né? E ali é importante que aquele manômetro seja observado, porque ele vai alcançar uma temperatura, uma pressão e tal. Você olha, se não está mudando aquele ponteiro ali de lugar, alguma coisa está errada. Então, esse é o primeiro monitoramento, tá? Outra coisa é que eu preciso também, não apenas através desse monitoramento visual, eu também vou precisar de um monitoramento que possa ser comprovado. E quem que eu comprovo? Através do teste químico e também do teste biológico, tá? Que um é o integrador químico, classe 5 ou 6, e o outro é biológico. O classe 5 e o classe 6, ele confirma uma coisa, que o material foi exposto ao vapor naquela determinada temperatura. Então, ele analisa esses parâmetros e consegue te dar essa confiança de que foi alcançado o tempo, foi alcançado a temperatura e o vapor teve qualidade a ponto de ter entrado em contato com os materiais. Por isso que ele é mais indicado, classe 5 ou classe 6, tá? E o teste biológico serve para quê? O teste biológico serve para comprovar que, de fato, todos aqueles prováveis micro-organismos que estavam presentes ali dentro morreram. Por quê? Porque o teste biológico deu aprovado. Certo? Então, essa aqui, gente, são as fitas, né? Integrador classe 5 ou classe 4, ou desculpa, classe 5, que eles têm eles têm que mudar de uma determinada condição para outra, para de fato comprovar o que aconteceu, tá? Então, por exemplo, aqui nessa fita, que é muito comum, você vai comprar uma fita que ela tem uma faixa rosa, e quando você coloca ela dentro do envelope, e ela vai para a autoclave, ela sai de lá com uma cor marrom, ou seja, mudou, certo? E o teste biológico, gente, como é que faz o teste biológico? Tá? Ele é muito importante porque ele valida a esterilização, assim como o teste químico, certo? Bom, o teste químico, primeira coisa, você vai precisar do quê? Você vai precisar de duas ampolas. Uma ampola que vai para a autoclave e outra ampola que não vai para a autoclave. E você vai precisar também do quê? De uma incubadora, tá? Então, o que você vai fazer? Tá vendo ali na figura ali onde tem essa aqui, ó, passo 2? Dentro do envelope foi quem? Foi um teste químico e um teste biológico. Quando eu coloco ele dentro do envelope e ele vai para esterilizar, depois eu vou tirar esse pacote, tá? Obviamente que tem o seguinte, hein? Se eu colocar dentro de um pacote que tem instrumento, eu preciso depois, esse instrumento ele vai ter que ser utilizado. Se ele não for utilizado, tudo bem, ele fica como uma referência, tá? Mas eu não posso depois usar ele depois de um tempo. É abrir e usar na hora. Eu posso fazer um saquinho separado, professor? Pode fazer um saquinho separado. Eu não quero abrir os instrumentos. Então você faz num outro separado, certo? Bom, então depois que você fez isso, você vai tirar o teste e tal. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar ele na incubadora. Você colocou lá na incubadora os dois. Aquele que não foi para autoclave e aquele que foi para autoclave, como vocês estão vendo ali na figura. E aí, o que você vai fazer? Você, quando colocar o frasco dentro da incubadora, você vai apertar ele. Você vai dar um clique. Né? Na verdade, você vai quebrar ele mesmo. Por quê? Porque dentro ele é revestido por uma ampola de vidro que contém meio de cultura para os esporos bacterianos. Quando esses esporos bacterianos entrar em contato com o meio de cultura, tudo aquilo que foi para a autoclave não vai proliferar. E agora, aquele que você não colocou na autoclave, o que vai acontecer? Vai proliferar, tá? E aí, obviamente, que depois desse processo, tudo precisa ficar no processo de incubação. Geralmente, essa incubação é de 24 horas. E o que espera-se, então? Tá? Aquele que foi para a autoclave, por exemplo, esse primeiro aqui, tá? O roxo, ele vai continuar roxo. Por quê? Porque todos os esporos que estavam presentes aqui no teste biológico, eles morreram. E esse aqui, que não foi para a autoclave,
Os esporos sobreviveram, caiu o meio de cultura em cima, proliferou, sobreviveram. E se o teste der 2 amarelos? Bom, então significa que o autoclave não funcionou, porque manteve os esporos vivos, caiu o meio de cultura em cima deles e eles se proliferaram. E a gente pode ter, muitas vezes, mesmo um que foi para autoclave, quando comparado com outro que não foi para autoclave, ficou do mesmo jeito. Putz, e agora? O problema, então, está onde? O problema ou está na incubadora, ou então pode ser um lote, tá? Gente, um detalhe importante, tá? Muitas das nossas alunas, quando estão participando das nossas mentorias, né, em grupo, que a gente faz as nossas discussões, né, apresenta os resultados e tal, a maioria delas, às vezes, estavam mandando autoclave para consertar, ou estavam fazendo assim, loucuras, pagando consultoria para falar o que tinha dado. Gente, o que era? Simplesmente pelo fato da incubadora não ter sido colocada numa tomada exclusiva. Exatamente isso. Por quê? Porque não pode ter variação de temperatura dentro da incubadora. Então, são coisas que a gente vai discutindo, por exemplo, nas nossas mentorias em grupo que a gente tem, e não vai te faltar essa oportunidade também. A gente vai discutir, obviamente, isso aqui de uma forma muito mais profunda. Quem são esses micro-organismos, como eles são ativados, como eles não são, enfim, tá? Isso tudo aqui, aguenta aí que você ainda vai ter essa oportunidade de fazer parte desse grupo de estudo. É lógico, vai depender só de você. De mim não depende nada. Eu estou aqui para fazer o meu melhor. Você também vai ter que procurar fazer o seu melhor se você acha que você merece, é claro. Né? Bom, outro ponto importante é o seguinte: eu não tenho apenas que fazer esse teste, eu tenho que documentar. Tá? E por que eu tenho que fazer essa documentação? Eu tenho que fazer essa documentação, por quê? Porque teste que não é documentado não vale. Não vale nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista sanitário. Se você receber uma acusação, por exemplo, de alguém chegar e falar assim para você: ei, meu amigo, minha amiga, vem cá. Eu vim aqui fazer um procedimento e eu saí daqui com uma contaminação gravíssima. Ó, passei no médico, o médico pediu para eu tomar isso aqui. Você vai pagar tudo isso aqui. Aí você fala, lógico que não, você pode ter contraído essa infecção em qualquer outro lugar, menos no meu espaço. Aqui está tudo esterilizado. Aí, muito bem. A pessoa foi embora. Mas ela foi embora e você, depois de um tempo, acabou recebendo uma intimação judicial. E essa intimação é pedindo justamente uma indenização por danos morais de tudo aquilo que a pessoa sofreu depois de ter feito um procedimento, porque ela contraiu, por exemplo, uma infecção aí no seu espaço. Você vai precisar de um advogado para te defender, certo? E você vai estar diante de um juiz, que um juiz não vai lá no seu espaço ver se você esteriliza. Tanto o juiz quanto o advogado, eles precisam de provas. E quais vão ser as provas? Quais são as provas? Documentação do seu teste químico, do seu teste biológico. Você documenta? Coloca aqui nos seus comentários se você documenta, se você rastreia, se você tem pasta sanitária com todos esses testes documentados. Isso é importante. Isso a vigilância sanitária quer de você. Isso, em caso de uma fiscalização sanitária, a vigilância não vai querer saber se você sabe operar autoclave. Ela vai exigir do que de você? Vai exigir documentação, vai exigir um POP, vai exigir materiais que comprovam que você esteriliza, que você sabe fazer e que você documenta. Isso é exigência da vigilância sanitária também, tá? Bom, agora você sabe fazer o processo de esterilização, você aprendeu passo a passo. E como é que a gente fala agora assim? Bom, eu queria comprar uma autoclave. Então. Como que eu faço isso? Tá? É fácil comprar uma autoclave? Relativamente sim. É caro uma autoclave. Ah, e uma autoclave deveria ter um valor mais acessível. Gente, eu concordo plenamente com vocês. Mas tudo é uma questão de prioridade, tá? Quando eu queria aprender alguma coisa nova, que eu sabia que aquilo ia ser importante para a minha profissão, como professor, como pesquisador, como cientista, o que me ofereciam, eu analisava e eu via que aquilo tinha uma necessidade para onde eu queria chegar, eu comprava. Aquilo não se transformava para mim num empecilho. Aquilo era para mim prioridade. Autoclave é caro? É, mas qual é a sua prioridade?
é trocar o móvel do seu estúdio, é botar um enfeite novo, é botar qualquer outra coisa que nem sempre tem uma validação, a não ser do ponto de vista estético. Às vezes você fala, vou colocar uns vasos, vou colocar um cafezinho novo, vou comprar uma cafeteira nova. Vai lá, compra uma cafeteira nova de mil e tantos reais, compra não sei quantas cápsulas, gasta R$ 2.000. Na hora de comprar um autoclave que custa quase o mesmo preço que essa mini reforma, é caro, é isso, aquilo, tal. Ou seja, não é caro, depende das suas prioridades. Depende muito das suas prioridades. Então, se você for comprar um autoclave, você tem dinheiro para comprar um autoclave. Você não tem dinheiro, mas fala, eu tenho coragem, vou lá e vou comprar. Primeira coisa, o que você tem que ver? Tá? Esse autoclave trabalha com vapor sob pressão. Ou seja, né, como a gente disse, eu já te falei anteriormente, tem um monte de gente vendendo equipamentos como se fosse autoclave e ele não é autoclave. Tá? Então, ignora essas coisas de UV, LED, nada disso funciona. Tá bom? Segunda coisa, possui registro na Anvisa? Tá? Se tem registro na Anvisa, ela é válida, certo? Possui certificação da BNT do Inmetro? A capacidade de litros atende seu volume diário? Lembra que eu falei para vocês? Ó, gente, em média, um autoclave, um envelope consome 1 litro da sua autoclave. Se eu pegar uma autoclave que tem um volume pequeno, eu não posso colocar um monte de envelope lá, porque senão estraga, tá? Outra coisa, qual a reputação da empresa? Dá uma procurada na internet. Será que essa empresa é confiável, não é? E outro ponto que também é importante, possui assistência técnica local? Você compra uma autoclave, por exemplo, que o pessoal é do Paraná, e você mora em Roraima, e não tem nenhuma assistência técnica em Roraima. A mais próxima, por exemplo, seja no Tocantins ou no Piauí. Você mandar para esses lugares, vai ficar o valor do frete, muitas vezes, quase o valor de uma outra autoclave. Então, veja, quando você for comprar uma autoclave, veja se na região onde você mora tem assistência técnica para isso. Certo? Bom, gente, lembrando que autoclave, tá? Ela precisa passar por manutenção, tá? E a manutenção, ela tem que ser diária, semanal e anual. A autoclave, ela precisa ser limpa, precisa ser desinfectada, tá? E ela precisa passar por uma verificação se todos aqueles componentes que estão presentes nela estão funcionando. E a RDC exige que essa rotina seja, que essa manutenção seja, no mínimo, anual, e você precisa guardar os laudos que comprovem esse processo de manutenção. Certo? Gente, ó, 1 hora, hein? Caramba, um pouquinho mais, né? 1 hora e uns 3, 4, 5 minutos. Gente, está fazendo sentido para vocês participarem desse workshop? O que vocês estão achando? Coloca aqui nesses comentários. Eu quero ver você assim, com sangue nos olhos falar, putz, professor, valeu a pena demais. Saiu muito barato. Lembrando que as perguntas e respostas eu vou responder todas a seguir. Tá bom? Primeiro, eu quero fazer para você uma observação, tá? Eu quero que você responda isso com sinceridade. Fez muito sentido para você, né? Você para exatamente o que você está fazendo agora, e eu te pergunto, além de ter feito sentido você participar aqui, e você pudesse fazer uma escolha, que escolha que você faria? Você ia parar agora, correndo, assim, parte de todos esses riscos que você sabe que, de repente, pode estar expostas, ou você gostaria de continuar evoluindo, ter o seu negócio blindado, lacrado, de alto nível? O que você prefere? O que você prefere? O caminho de parar ou o caminho de continuar, de evoluir? Tá? Quem que é você hoje no mercado? Né? Então, existe um profissional
desatualizado, que ele está lá no abismo. O modo de ação dele qual que é? Improviso constante. Aí eu vejo um vídeo lá no TikTok, no YouTube, no Reels, que ensina a fazer desse jeito, olha, tá tudo certo. Aí são os absurdos, né, gente? Pessoa ensinando a esterilizar na air fryer, colocando corega. Nossa, cada absurdo, né? E isso também traz um sentimento do quê? Um medo de fiscalização. E aí, essas pessoas não têm posicionamento. Qual que é o posicionamento delas? É brigar por preço. E fica sempre correndo riscos. Tá? Agora, quem que é o profissional de alto nível? O profissional de alto nível, tá? Ele tem método padronizado e seguro. Ele tem uma paz de espírito. Ele tem crescimento e destaque no mercado. E ele tem uma evolução contínua. E isso é previsível. Gente, eu já cansei de fazer workshop gratuito. Sabe quem que aparece em workshop gratuito? Pessoas folgadas e pessoas que só querem saber de certificado. Então, eu parei. E essa é uma forma de eu nivelar quem é que eu quero que participe aqui desse evento. Então, quem está participando é porque acredita que esse conhecimento vale, e vale muito mais. Então, existe, né? Eu espero que nesse momento aqui você tenha tido uma clareza que eu trouxe para você aqui desses processos, e eu quero que você entenda que se você já aprendeu muita coisa com o que você viu aqui nesse workshop de hoje, eu posso te dizer que eu tenho um método que te leva para um outro caminho, que é um método validado, onde você vai ter segurança real. E o seu lugar está lá, no alto nível. E você vai na improviso, você vai blindar seu negócio e você vai se posicionar como autoridade. E o peso, gente, da dúvida constante, ela vai se transformar numa paz de espírito. E isso vai te trazer uma estratégia de negócio, onde você vai abrir a sua porta para fiscalização com certeza e com absoluta calma de que tudo vai dar certo. E você vai trabalhar com consciência limpa todos os dias. É isso que você merece, tá? Onde você está e aonde você quer chegar. Hoje, as profissionais comuns, elas estão assim, ó, com medo de fiscalização. Está tremendo. Ah, eu tenho medo que venha a Anvisa. Não vai vir a Anvisa primeiro, né? Que vai chegar a Vigilância Sanitária, que é o órgão responsável pelas fiscalizações. A Anvisa é um órgão federal. Então a pessoa já fala errado. Ah, vai vir a Anvisa aqui no meu espaço. Não vai. É a Vigilância Sanitária. E aí, a pessoa fica morrendo de medo, tá? Quando você se torna uma referência premium, você é inquestionável. Tem uma aluna nossa, da nossa mentoria, que recebeu a vigilância sanitária e falou, pode vir, à vontade, ó. Fica aí, façam o que vocês quiserem. Detalhe, aqui não tem café, tá? Porque aqui não é restaurante. Quando o fiscal da vigilância sanitária escutou isso já mudou de postura, tá? Profissionais comuns competem por desconto e atrai cliente que fica pechinchando, tá? Mas referência, profissional premium, cobra preço justo, com embasamento técnico e tudo isso é justificado. Quem é profissional comum, o jeito que sempre fez, daquele jeito, e depende sempre de improviso. Tem gente, ó pessoal, eu escuto umas coisas assim, do tipo, a pessoa fala assim, eu trabalho com estufa há 20 anos, sempre fiz desse jeito e nunca me aconteceu nada. Olha, infeliz da pessoa que fala isso e que continua, porque é mudar a mentalidade, é disso que eu estou falando. Quem não tem como mudar a mentalidade vai ficar sempre do mesmo jeito. Como é que uma pessoa dessa pode exigir inovação se ela também não é capaz de se inovar? Tá? E no marketing? Né? Profissionais comuns fazem o quê? Posta antes e depois. E nem sabe também, né, que isso também tem uma implicação jurídica. Você pode ter que pagar para uma pessoa, às vezes, uma indenização deve ter postado uma foto que você não autorizou. Agora, quem é premium não fica postando antes e depois.
Quem é premium, profissional premium, educa, gera confiança e atrai clientes que pagam mais e reclamam menos. Pega umas grandes marcas, marcas de bolsa, marcas de relógio, marcas de cosméticos e tal. Eles ficam colocando antes e depois? Antes e depois? Não. A marca passa confiança. A marca quer atrair cliente que paga bem, que sabe que ali tem qualidade e que não tem precinho baixo. Então, gente, existe, né, um sistema completo de adequação para o seu crescimento, tá? Isso inclui um marketing de autoridade, práticas sanitárias, biossegurança e regularização do seu espaço. Porque a esterilização é só uma parte disso. É só uma parte. Todas as outras coisas estão por trás de um profissional premium, tá? E aí, o que eu tenho aqui para te mostrar é que você pode ter um arsenal de autoridade. É muita coisa aí para você, tá? Primeiro, você pode ter 2 certificados de peso. Estou falando de biossegurança em conformidades sanitárias, que já são 2 frentes absolutas de autoridade. Gente, na faculdade não tem 60 horas de biossegurança. Não tem. São, no máximo, 25, 30 horas. Eu estou falando de 60 horas, tá? Eu quero te dar um arsenal que não é apenas de biossegurança, mas também de conformidade sanitária. Eu já estou falando aqui de 120 horas, tá? E com partes teóricas e práticas. Quero te dar também, para fazer parte desse arsenal, POPs personalizáveis. Ou seja, você pode ter seus protocolos todos prontos aí, você vai economizar muito dinheiro e isso vai, inclusive, te render uma economia absurda. Porque pedir para alguém fazer POP, já pediram para a gente fazer POP de estabelecimento. Cada POP hoje custa, em média, R$ 200. 10 POPs custam, em média, R$ 2.000, 2.300, porque às vezes precisam de algumas adaptações. E além disso, para esse seu arsenal aí, você vai ter ficha de rastreabilidade, rotina, para você e sua equipe nunca mais esquecer nenhuma etapa crítica. E tudo isso, gente, na palma aí, ó, da sua mão. Para você fazer no seu ritmo, do seu jeito, um atendimento e outro, da forma com que você quiser. Tá? Para você implementar tudo isso, um nível de excelência, eu quero te dar 3 pilares. Um pilar de prática sanitária, um pilar de marketing, de biossegurança e um pilar de adequação física. Ou seja, você vai ter o seu ambiente regularizado, você vai ter um marketing adequado para fazer do seu espaço e você vai ter toda a sua documentação pronta, tá? E além disso, veja bem, eu quero te convidar a participar de 10 encontros ao vivo. Se você está escolhendo esse caminho de vir com a gente, eu não vou te dar apenas tudo isso que eu já te falei, mas eu também vou dar 10 encontros ao vivo. Isso aqui, gente, tá? Você poderia falar assim para mim, já até imaginava que fosse vender alguma coisa. Olha só, eu não estou aqui para pechinchar, não estou aqui para isso. Vim aqui para você comprar um workshop. Se você quiser continuar, beleza. Se não quiser continuar, tudo bem. Também te entendo perfeitamente. Não estou aqui para discutir. Mas eu não só estou passando para você alguns treinamentos. Eu quero que você continue comigo. Por quê? Porque eu tenho um grupo pequeno, um grupo de no máximo 30 pessoas, em que nesse grupo eu faço acompanhamento delas. Em que a gente conversa, que a gente tem reunião. Se você não conseguir participar dessas reuniões, não tem problema. Tudo vai ficar gravado. E esse grupo tem 30 pessoas. Por quê? Porque 30 pessoas é a quantidade de gente que eu tenho numa sala de aula que eu dou presencial. E eu sei que mais de 30 vira bagunça. E eu não quero isso. Você se identifica com isso? Você prefere o quê? Grupão de 200 pessoas, que você faz uma pergunta e fica lá, e que nem é o mentor do curso que está lá para te responder, são os assessores. Você prefere grupão ou grupo pequeno que você tem acessibilidade? Fala para mim, o que você prefere? Você prefere grupão? Beleza. Mas eu não. Eu gosto de grupo pequeno, onde eu dou
atenção para as pessoas. Gente, isso só custaria pelo menos uns R$ 890, tá? E eu quero falar para você do jeito velho e do jeito novo. O que é o jeito novo? Né? O jeito velho, aliás. Essas salas lotadas, você é só mais um número. Eu não gosto. Eu gosto de um grupo íntimo. Apostilas rasas, genéricas, e você fica estudando. Eu não quero isso. Tá? Eu quero protocolos ao vivo de implementação, montado e funcionando. Tem grupos aí, cursos que você compra de biossegurança, de um monte de coisa, que não tem experiência real da situação. E aqui, gente, eu estou falando. Eu sou PhD pela USP. Estudei pra caramba nessa vida. Eu continuo estudando, porque eu sou professor, eu tenho essa responsabilidade com os meus alunos. E nós temos no nosso grupo a doutora Andréa Senatori Grillo, que ela é advogada especialista em vigilância sanitária. Então, tudo isso que você tiver para aprender, você vai aprender com quem? Com quem sabe, com quem está vivendo o dia a dia, tá? Então, olha, o que você vai ter? Você que está escolhendo aqui, ó. Você, puta, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu não quero grupão, quero grupo pequeno, quero prioridade. Olha só. Então, você vai ter 3 certificados de conclusão, você vai ter e-books, você vai ter um monte de material em PDF e você vai ter a sua comunidade exclusiva. E com um suporte técnico dedicado, tá? Um network de alto nível. Por quê? Porque só vai ter pessoas ali que estão interessadas com o mesmo objetivo que você. Gente, se eu fosse colocar tudo isso aqui no papel, tá? O valor é esse. Sem chorar. Sem chorar. É isso aqui, ó. Treinamento expert em biossegurança. Você pode procurar no nosso perfil, vai lá na Hotmart, procura lá. Você vai achar o treinamento expert em biossegurança, R$ 797. O expert em regularização, o curso da André, né? Ele é advogado, especialista, estou com todos os POPs pronto, tudo isso, tudo prontinho, tudo mastigadinho, você vai lá copiar, colar e editar, 797. O curso de marketing de adequação do espaço e o curso de boas práticas sanitárias, eles custam R$ 397. E as mentorias, 10 encontros da mentoria, custam R$ 899, tá? R$ 890. Se eu for somar tudo isso, daria R$ 3.197. Se hoje você quiser comprar tudo separado, é isso. Só que é o seguinte, eu fiz esse workshop, lógico, para cumprir com a minha promessa, explicar para você sobre esterilização, mas eu também preciso completar a minha turma. E a minha turma, ela está no limite. Ela está chegando já numa quantidade que precisa chegar. Por quê? Porque essa turma começou com uns alunos que já são internos nossos. Alunos que fizeram o processo de renovação. Então, eu tenho aqui vagas remanescentes. Vagas de outros alunos que ainda não confirmaram. E quantas vagas e quanto que é isso? Gente, de 3.197, o curso está saindo por R$ 797. Detalhe, tá? Para os 5 primeiros. Essas vagas são limitadas. Os 5 primeiros vão pagar 797, tá? Depois é 997. O link, eu vou colocar ele aqui no grupo e também tem esse QR Code. Você que está vendo pela televisão, por exemplo, você pode escanear e entrar para a gente na nossa plataforma e você vai ter acesso a todos os nossos cursos. Escuta bem o que eu vou falar, tá? Você não vai ter acesso aos cursos apenas por um ano e acabou. O curso, todos os 5 cursos, acesso vitalício. Para sempre, tudo seu. O que você vai ter acesso por um ano? Pelo grupo Comunidade Experts. Lá você vai ficar durante um ano. Você pode renovar depois? Depois você pode renovar. Mas os cursos é seu para sempre. Ah, professor, estou em dúvida aqui, não sei o que lá. Gente, se você está em dúvida, chama a Priscila no WhatsApp. Fala com ela, tira as dúvidas dela. Eu vou pro chat para responder as perguntas. Mas essa oportunidade aqui, ó, para os 5 primeiros, o que vai ganhar também? Vai ganhar uma pasta sanitária. Essa que você está vendo aí na tela. Olha que pasta bonita. Perfeita. E não apenas
apenas a pasta. A pasta já vai ter todos os POPs editáveis. Gente, presta atenção, tá? Os arquivos, você vai receber os arquivos. Se você precisar, se você é cabeleireiro, se você é depilador, se você é manicure, podóloga, esteticista, você vai pegar o POP que tá lá. Aí você vai imprimir, você vai colocar na pasta. Não vou montar para você. A pasta não vai chegar para você com material impresso. Você vai receber a pasta física. E não você vai receber apenas a pasta física, mas você também vai receber aqui uma placa de expert em biossegurança. Essa que você está vendo aqui, ó. Olha que bonito. Tá? São foto real da pasta e também da nossa placa. Vai vir com o seu nome. Tá vendo essa aqui? Essa plaquinha da Vanessa. A Vanessa Brandão. A plaquinha dela eu usei para tirar essa foto junto com a placa. Você vai receber isso daí como uma forma de reconhecimento por tudo que você fez. Tá bom? Então, pasta e a placa, acesso vitalício a todos os cursos e, por um ano, acesso à comunidade. Certo? Então, gente, né, existe uma série de barreiras. As pessoas sempre falam, né? Trabalho o dia todo. Então, gente, aulas curtas, certo? Tudo via celular, turma pequena, vai fazer com que a gente consiga interagir. Ah, tá caro para o meu momento. Tudo bem. Só quero que você saiba de uma coisa. Uma mutuação, ela começa em R$ 2.000. Você vai investir menos de R$ 1.000 para eliminar uma multa absurda que pode custar aí dezenas de milhares de reais. Tá? Ah, eu tenho medo de não conseguir aplicar? Bom, por isso que a gente tem os nossos encontros. Tá? Ninguém vai ficar travado. Agora, é lógico, tudo também depende de você. Eu estou lá para ajudar, mas eu não posso também fazer por você. Certo? Ah, já fiz um monte de curso, não mudou nada. Uma coisa é você ter feito curso com quem não tem experiência. Outra coisa é curso com quem tem experiência. Aqui você está falando com o PH da USP, PhD da USP, e também você vai ter material que foi produzido por uma advogada especialista em vigilância sanitária, tá? Estou colocando para você aqui um print da tela do grupo, tá? A foto do grupo. Nós já temos no grupo 18 pessoas, tá? E vão para 30. Não vai passar de 30 pessoas aqui, tá? Então, eu estou disponibilizando para vocês 12 vagas. Não mais do que isso. Apenas 12 vagas. Então, se você está pensando muito ainda e você não viu um monte de vantagem nessa história, tá? Se você viu todas essas vantagens, vem aqui no link que está sendo disponibilizado aqui no nosso chat ou escaneio, tá? Porque, gente, isso pode mudar muito, muito e completamente a forma com que você trabalha a partir de amanhã. Tá? Depois de tudo que você viu hoje, me responde com sinceridade. Será que você sente 100%, você se sente, tem essa segurança com os processos de esterilização ou com a adequação do espaço, de como que está aí, com a sua documentação sanitária? Você percebe que ainda existe alguma insegurança ou até risco nisso que você está fazendo? Tá? Porque, ó, eu vou ser muito direto com você, hein? A nossa área da beleza, da estética, da saúde, tá? Não é detalhe, tá? Porque erro de biossegurança ou erro documental pode virar problema sério. Muito sério. E olha, eu estou falando de problema com cliente, problema com vigilância e problema também, sabe com o quê? Com a sua reputação. E aí eu quero fazer um adendo assim, ó. Pensa naquela pessoa que você tem como referência. Ah, eu tenho como referência meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minha tia, minha madrinha. Se você falasse assim com a sua madrinha, né, com essa pessoa, olha, eu estou pensando em fazer, eu estou trabalhando aqui, está dando tudo certo, meu salão está indo bem, minha clínica está indo bem e tal. Se eu fizesse um curso que me custa R$ 797, mas, ó, espera um pouquinho, tá? Só um detalhe. Isso aqui pode ser parcelado em até 12 vezes. 12 vezes, gente. R$ 80 por mês isso aqui. Se falasse isso para uma pessoa dessa, puta, o que é R$ 80 por mês? Para eu ter toda essa segurança aqui e tal. O que essa pessoa ia falar para você?
que essa pessoa ia falar para você? E você? E se alguém perguntasse isso para você, o que você fala? Então, muitas coisas a gente fica colocando como prioridade, como empecilho, mas, na verdade, uma puta de uma burrice. E olha, eu vou te dizer uma coisa que tem muitas pessoas que têm pouca coragem de dizer isso. Mas a maioria das pessoas acha que está fazendo certo. E não está. E não é por má vontade. É por falta de orientação clara. É por falta de método. É por falta de alguém que mostre o caminho completo. E agora, pensa comigo. Se só esse conteúdo de hoje já abriu a sua mente, tá? Só esse conteúdo já abriu muito sua mente, você já teve vários insights, já percebeu que muitas outras coisas podem ser ajustadas? Imagina o que acontece quando você tem acesso a um método completo, organizado, passo a passo, sem ficar perdido, sem improviso. Porque o que eu te entreguei hoje é só a pontinha do iceberg. Serve para abrir a sua visão. Mas ainda não resolve tudo. Vai resolver uma parte? Vai resolver. Eu tenho certeza disso. Tá? E aí, é por isso que eu preparei esse combo para vocês. Muito mais completo. Todos os nossos cursos. Todos, absolutamente todos. Você vai sair daqui realmente preparado para entender de esterilização, para entender de vigilância sanitária, de fiscalização, mas não só sabendo, mas aprendendo a aplicar. 5 cursos completos, gente. Completinho, com acesso vitalício. Tá? Com técnica, com prática e, sobretudo, com direcionamento claro. Ainda você vai receber os e-books e o mais importante, tá? Dos encontros. Todos os encontros têm certificado. Ao total, você vai ter 14 certificados. Ou seja, você gosta de pôr certificado no seu espaço, vai ter tanto certificado lá que você vai ter que arrumar um espaço até maior, tá? Então, não é só conteúdo. É conteúdo que você vai ter por acesso vitalício, mas você vai ter o seu acompanhamento por um ano, tá? E aí eu te pergunto, mais uma vez, quanto vale isso para você? Quanto vale você trabalhar sem medo? Sem medo de errar, sem medo de fiscalização, sem medo de colocar seu nome em risco, o nome da sua família. E outra, quanto vale você se posicionar como um profissional diferenciado? Saber o que você está fazendo, transmitir confiança de verdade, porque isso impacta direto no quanto que você pode cobrar. E agora, preste atenção nisso, tá? Essa oportunidade não vai ficar aberta por muito tempo. Lembrando que as 5 primeiras pessoas vão pagar 797. As demais vão pagar 997. Então você tem que pensar rápido para você tomar essa decisão. Porque lembrando que nós estamos falando apenas de 13 vagas. Então essa oportunidade não vai ficar por muito tempo, tá? Por quê? Porque, como eu disse, o grupo é pequeno e eu acompanho quem entra, tá? Então, se isso fez sentido para você, se você quer sair do nível da dúvida e passar para o nível da certeza, do domínio, o link está aqui disponível, a decisão é sua, certo? Ou você continua onde está, ou você passa para o próximo nível de conhecimento e de crescimento da sua carreira, da sua profissão, tá bom? E você vai evoluir ainda mais. Olha só, hein? Meu Deus! 1h30, 1h20 e poucos minutos, hein? Olha, 28 minutos, mais ou menos. Tudo que tinha para falar, eu falei. Então, eu vou encerrar por aqui. Vou ficar agora aqui no chat, tá? E também vocês podem mandar as mensagens lá no grupo, porque eu vou responder a todos, tá bom? Mas primeiro, vou continuar aqui no chat, vou responder bastante coisa para vocês, tá? Dentro do possível, porque o chat também vai ter tem um tempo para ficar ali funcionando, mas eu estou aqui para responder todas as perguntas que forem necessárias. Tá bom? Se eu não responder aqui, eu vou responder lá no grupo. Professora, eu não estou no grupo do WhatsApp, tá? Também vou colocar o link do grupo agora já aqui, do lado. Vou colocar 2 coisas. O link para você poder entrar no curso e também o link para você entrar no curso. Tá bom? Então é isso, gente. Ó, apenas 12 vagas. Toma essa decisão, não demora, porque eu sei que isso é o melhor para você.
Esse workshop já foi pago para vir poucas pessoas e só virem pessoas que estão realmente interessadas. E como eu sei que você é uma pessoa interessada, porque senão você não estaria aqui, essa é a sua oportunidade. Mas não demore, tá bom? Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Eu espero que não falte a oportunidade de nos encontrarmos também nas nossas mentorias, tá bom? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.